Olá para vocês, sejam bem-vindos a mais um programa Mulheres em Foco. Hoje com mais um tema super especial para vocês e que, claro, faz como sempre a diferença no seu cotidiano, no seu dia a dia. Hoje a doutora Simone recebe uma convidada especial para o programa e vamos falar como envelhecer de forma correta. Durante o programa você vai estar vendo todas as redes sociais e a forma como você pode ver e rever esse programa por diversas vezes. Então começa agora o programa Mulheres em Foco. Então vamos chamar a doutora Simone, que já está pronta lá em São Paulo para começar o nosso bate-papo do dia. Olá, doutora Simone! Boa noite, Janderrier, boa noite, amigos internautas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez no programa Mulheres em Foco. Nós demos uma pausinha aí porque estávamos fazendo algumas melhoras. E hoje estamos começando com uma psicóloga, uma amiga querida, muito bacana, que vai vir aqui bater um papo com a gente para falar sobre a maturidade, a longevidade, a saúde física, a saúde mental. E com a gente vai vir, então, a doutora Graça. Ela vai estar falando um pouco e se apresentando aqui para a gente. Graça, boa noite, querida, tudo bom? Oi, Simone, boa noite, querida. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, que prazer estar aqui com você. Nossa, a gente acabou tentando marcar algumas vezes, mas não foi possível, mas é muito bom saber que hoje você está aqui e que a gente pode falar um pouquinho sobre nós, né? Sobre a nossa vida, os nossos anseios. E eu quero primeiro que você se apresente, fale um pouquinho do que você faz, da sua especialidade, conta pra gente. Certo. Primeiro eu quero agradecer o convite, me sinto bastante honrada de estar aqui no seu programa Mulheres em Focos. Para mim é uma honra muito grande e uma grata alegria de poder conversar sobre esse tema, que é um tema para mim muito atraente e que me traz assim muita felicidade em estar falando sobre ele. Eu sou psicóloga clínica há mais de 30 anos, a minha especialidade é terapia cognitivo-comportamental. A minha trajetória, ela passou por várias transições dentro da psicologia. Eu comecei como psicóloga escolar, fazendo um trabalho preventivo com professores, com pais, com os alunos. Depois eu passei para avaliação psicopedagógica, onde eu trabalhei com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, e depois eu passei somente para avaliação e encaminhamento. Então eu fiquei um período longo dentro da escola fazendo esse tipo de psicologia. E paralela a esse atendimento na escola, eu também atendi no consultório. E a minha clientela, Simone, no consultório também era criança e adolescente. E aí, novamente, eu fui migrando dentro da psicologia clínica para uma clientela que era da orientação profissional, né? Os alunos do ensino médio, e adultos, idosos, casais. Então, eu acabei atendendo bastante, vamos dizer assim, faixas etárias. Tá. Nossa, que bacana. E a gente vai percebendo que dentro da psicologia, como a gente pode transitar, né? São vários segmentos. Muito bacana isso. Eu gostaria hoje de refletir com você um pouco, né? Sobre os pilares aí, né? Para nossa saúde, para nosso bem-estar. Eu sei que você tem uma quedinha, que você agora adora trabalhar com a maturidade, com os idosos, é isso mesmo? Simone, eu sou uma apaixonada pelo envelhecimento. O envelhecimento saudável, aquele envelhecimento que você continua ativa, viva, participando da vida como ela é. Eu já tendo idosos, já tinha bastante tempo, mas o idoso que chega para mim hoje, ele chega com uma outra característica. Porque eu também fui estudando, eu fui aprendendo que nessa faixa etária, né, do idoso lá dos seus 50, não 50, 60, 70, 80, eles têm uma demanda. E essa demanda, inicialmente, ela era apresentada pela família. Então, o idoso chegava com uma queixa de
triste, apático, isolado, não queria conversar. Então a família trazia esse idoso e aqui eu fazia um trabalho de encorajamento, acionava a rede de apoio, fazia alguns encaminhamentos e tal, mas não tinha esse perfil que hoje eu atendo no consultório, que é um idoso que chega aqui por ele mesmo, ou chega também trazido pela família, mas com uma outra queixa, que é a perda da memória, o esquecimento, as dificuldades em realizar as funções, aquelas funções do cotidiano, aquelas funções que ele fazia, que eram simples, como lavar a louça, arrumar a cama, cozinhar. Então a gente vê, tá chegando aí um idoso mais disfuncional, vamos dizer assim. Só que isso é uma outra fase, é uma outra parte do desenvolvimento. Graça, é muito importante tudo isso que você está colocando, e agora eu queria entrar num assunto, porque eu vejo hoje muito forte, até que você falou da memória, e eu estou vendo muita gente no consultório, e pessoas até novas, né, 30, 40 anos, que estão reclamando, né, que estão sem memória. Ai, o que será que está acontecendo comigo? E aí a gente falando um pouco, não só da mulher, mas do homem, enfim, né, dessa nossa jornada de desenvolvimento, né? Como é que você vê isso? Por que tudo isso? O que você sente que está acontecendo? Né? Até quando a gente pensa no estresse, no estilo de vida. Vamos lá, conta um pouco pra gente. A gente tem que prestar atenção que existem aí dois cenários. Existe o cenário que é a nossa realidade sem pensarmos na Covid, no isolamento, né? O cenário da vida, vamos dizer assim, da trajetória do próprio envelhecimento. Que aí a gente vai se queixando, eu tenho esquecimento, eu esqueci onde eu deixei a chave, será que eu apaguei o fogão, o fogo, né? Então, assim, existe esse esquecimento. Às vezes, você falou do estresse, a cabeça muito cheia, a correria, né? A busca para realizar coisas e dar conta de coisas. Nós mulheres somos, assim, incrivelmente assoberbadas de tarefa, de dar conta. E existe esse outro cenário, que é a pandemia, o isolamento, o ficar com as funções muito restritas dentro de casa. E a gente pode aproveitar também que ainda já tem alguns estudos mostrando que aquelas pessoas que foram acometidas pelo vírus, elas estão agora apresentando um déficit, né, de memória, e aí a ciência daqui a pouco vai estar esclarecendo mais e a gente vai compreender melhor para poder ajudar. Então, assim, no decorrer da vida, nós vamos fazendo ganhos, a gente vai abraçando os desafios, a gente vai cuidando da saúde, a gente vai aprendendo um idioma, ou a gente muda de emprego, faz um concurso, estuda, e a gente vai fazendo uma reserva cognitiva, que vai ficando aí para quando a gente estiver mais velha, mais idosa, a gente poder usar. As pessoas que pouco fizeram essas reservas, que abraçaram poucos desafios ou que não se lançaram por algumas questões próprias, elas têm uma reserva menor. E aí, quando quando elas chegam na idade mais avançada, elas começam a ter essa defasagem, porque ela está sendo atribuída à falta de exercício da mente, da cognição, das funções que a gente chama de funções cognitivas. E aí, esse paciente, essa mulher que chega no consultório e que também faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que a gente conversa e que ela vai trazendo essas queixas, né? Uma lentidão, ela vai trazendo essa falha mais acentuada e essa preocupação. As mulheres, elas têm e elas podem fazer várias coisas e usar várias ferramentas, e aí inclui também os homens, para que esse declínio seja mais lento, vamos dizer assim, que não seja tão abrupto, né?
e elas podem, dentro de um processo, e eu gosto muito de usar esse exemplo, que é como se fossem 2 passageiros ou 2 pessoas dentro de um avião. Uma vai saltar de paraquedas e a outra vai saltar sem o paraquedas. A que está de paraquedas, ela vai descendo mais lentamente, assim é a nossa memória. Quando nós temos reservas e quando nós exercitamos, a nossa memória vai sim se perdendo, ficando mais fraquinha, mas ela não vai ser de uma forma rápida. Agora, quando não temos o paraquedas e pulamos, é muito rápido e a gente vai lá e se esborracha. Então, se nós não cuidamos, se nós não estimulamos essa parte do nosso cérebro, que são funções executivas, atenção, concentração, a memória, porque a queixa principal, Simone, chega como sendo a memória, mas a memória é porque ela é tipo assim o cartão de visita, aquele que chega e fala, hello, olha eu aqui. Mas as outras funções também, né? Então, percebe assim uma desorganização, como eu falei agora há pouco, aquelas tarefas começam a ser mais comprometidas, mais difíceis, tem a lentidão. E aí vem a minha dica para nós mulheres que estamos nesse processo, porque depois dos 40, 50, 60, a gente começa a prestar atenção numa mudança muito importante no nosso corpo, porque a gente passa por várias fases, mas assim, uma das mais difíceis para nós é quando nós entramos ali no climatério e depois vem a menopausa, porque é um período que nós nos transformamos verdadeiramente em outra pessoa, né? Para algumas mulheres é muito crítico. Essa fase é uma fase assim de desesperança muitas vezes, porque tem aí os calores, tem os estados depressivos, tem o olhar para o corpo e achar que está tudo fora do lugar, que já não tem mais aquele corpo enxuto e tal. Então, e aí vem uma coisa que você falou, que são os pilares, que eu amo de paixão de falar sobre eles, né? Então, nós temos 4, tem vários, mas 4 que são super importantes, que é a atividade física, o sono, a alimentação e a estimulação cognitiva. Se a gente pensar na atividade física, é comum da gente escutar pessoas dizendo, mulheres dizendo, nós estamos falando de mulheres, seu programa é de mulheres, né? Então, as mulheres dizendo assim, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem, é muito difícil acordar cedo, eu não gosto de academia. Então, assim, vai trazendo uma série de justificativas que fazem com que ela fique onde ela está. E onde ela está é um lugar de queixa. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de apatia, às vezes de agressividade também, de falta de aceitação. Então, quando a gente fala em atividade física, não necessariamente precisa ser academia. Sim. Né? A atividade física pode ser uma caminhada, pode ser um alongamento, pode ser um trotinho, pode ser uma pedalada. Isso vai variar muito do gosto da pessoa, do que ela mais se identifica. Sim. E o mais bacana que eu sempre falo é que essa atividade não precisa de alguém para estar conosco. Porque é muito importante, existe uma fala que vem dizendo, mas eu não tenho uma companhia, mas eu não tenho um marido, mas eu não... Então, assim, existe uma queixa que deixa a mulher sem entender o papel dela de autonomia. Ela pode sim fazer, ela pode sim buscar tanto a alimentação, quanto o sono, quanto a estimulação cognitiva. Todas essas atividades, todas essas áreas, para melhor dizer, são áreas que dependem somente da mulher. Ela não precisa de um personal, ela não precisa de uma nutricionista, por exemplo, mas se ela quiser ter e usufruir do profissional, tá ótimo, porque ela vai verificar taxas, hormônios, e alimentação é fundamental. Mas quando eu coloco que é da autonomia da mulher, é porque é ela que precisa dar o primeiro passo. Sim. E ela fazendo o que ela precisa fazer, ela vai ter um envelhecimento saudável. Ela vai ter disposição, ela vai ter ânimo, ela vai ter alegria. E aí ela pode sim passar por esse processo
e ter uma longevidade ativa, saudável e encarar toda uma vida com transformação, porque é um processo muito importante de transformação, de uma forma mais feliz. Sim. Uma coisa interessante, né, que você vai percebendo o quanto que é difícil para algumas pessoas entenderem que existe um processo até chegar nesse envelhecimento, que na verdade todos os dias nós envelhecemos um pouco, né? Uhum. E aí, com tudo isso, a gente tem, sim, esses 4 pilares e, na verdade, quando você pensa numa totalidade de uma saúde, né? A saúde física, mental, espiritual, essa imersão, né, interna mesmo, porque você colocou algo importante, que eu acho que é um momento esse, inclusive do climatério, onde a mulher, ela vai começando a se redescobrir aí, né, redescobrir enquanto identidade, né, e que é exatamente isso, né, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero mais, e viver cada momento. Eu comento muito com os pacientes que é como se nós tivéssemos um pacote de balas, né? E essas balas estão diminuindo. E até então a gente vem percebendo que a gente pegava uma bala, chupava e tchau, né? E jogava fora. E hoje é um momento de sentir o sabor, né? Então deixa eu sentir tudo isso que está aqui, né? Que gostoso, cada momento, cada coisa que eu faço. Então, até quando você diz da alimentação, do sono, do exercício físico, é você entender que você tem que dar essa pausa, você tem que parar para se cuidar, você tem que parar com essa pressa, porque muitas vezes você fala exatamente dessa questão, eu tenho tanta pressa, tanta urgência que eu não sei se eu tranquei a porta, eu não sei onde eu coloquei a minha chave, eu não tenho tempo para comer, então eu vou comendo e vou me maquiando no carro, não é isso, Graça? Uhum. E você vai percebendo, né, que a tua vida começa durante os anos, vão se passando dias e isso vai ficando repetitivo, não é? Uhum. Sabe o que às vezes eu paro e fico observando que a gente traz na nossa trajetória de vida, na nossa linha do tempo, algumas crenças. Sim. Eu me lembro que um tempo atrás, e é um tempo muito lá atrás, porque eu já passei dos 50 faz tempo, uma mulher com 50 anos, ela era vista como uma velha. Ela se vestia como uma velha. Sim. Não era? Ela se comportava como uma velha. Ela era vista pelas pessoas como uma velha, como uma pessoa que até antes daquela data dos 50, ela era produtiva. A partir daquela outra data, ela tinha que estar fazendo outras coisas, mas não está mais tão envolvida com, por exemplo, a questão profissional, com a atividade laboral. E aí, com o tempo, a gente foi melhorando um pouco essa percepção. E o mais bacana que eu acho hoje é que nós, mulheres, podemos olhar para nós mesmas e para outras mulheres, como eu estou olhando para ti e tu para mim, com uma outra percepção, uma percepção de jovialidade, uma percepção de energia, de desejo, de querer. Então, a mulher de hoje, ela precisa se engajar nesse movimento de fazer por ela e experimentar essas nuances de uma juventude. Não estou falando de ela agora se comportar como uma mulher de 30, sim. Mas ela olhar para dentro de si e ver que ela pode sim se conectar com seus valores através do autoconhecimento e fazer suas buscas, suas descobertas e não se sentir uma pessoa que fim da linha, acabou, né? Então, depois, aí eu me lembro do processo da aposentadoria, porque eu já estou aposentada tem 9 anos e eu não parei de trabalhar. E eu vejo que a aposentadoria,
Depois dos 50, dos 55, é uma transição de carreira para mais 30 anos. Sim. Porque se a gente tem saúde, Simone, a gente tem essa expectativa de vida, depois da aposentadoria, de viver mais 30 anos. Claro, claro. Isso para mim é muito claro, porque se eu cuido dos pilares, alimentação, sono, estimulação cognitiva e atividade física, eu estou aí dentro de um estilo de vida que pode sim fazer com que eu usufrua da vida com mais qualidade. Sim. Né? Então, quando a gente fala da mulher dos 50, ela é muito diferente daquela mulher de 50, 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho que assim a gente pode pensar. Então, é uma mulher que tem desejos, que está muitas vezes começando uma nova relação, se ela passou por um processo de separação, ela está buscando conhecer lugares, viajar, reformular a casa. Ela está sempre com uma postura inquieta, mas uma postura assim, de busca de desejo de realização. E isso é incrível. A mulher de 50 de antigamente, ela é diferente da mulher de 50 de hoje. Né? Isso é muito bacana. Graça, eu gostaria muito, porque assim, eu sou sua fã, adoro, eu acho que a gente acabou se conectando muito rapidamente, né? De um curso que fizemos juntas e de repente, com tantas pessoas, a gente acabou aí se conectando e estamos aqui hoje. Muito você é lindo, né? E aí você falou. Agora, em alguns momentos, você trouxe isso, né? Porque os 50 já passou, faz tempo, já estou aposentada. Enfim, você é muito bonita, você é muito ativa, eu vejo o tempo todo você aí nas suas coisas, né? Na sua corrida. Eu quero muito que você traga essa experiência para a mulher que está te ouvindo, né, contando um pouco isso. Como que é possível ter tudo isso, né? Uhum. Isso é tão lindo de falar que traz uma emoção muito bacana no meu coração. Que bom. Quando faltava 3 anos para eu me aposentar, eu avisei para as minhas amigas e colegas de trabalho que elas aproveitassem bastante a nossa relação, o nosso envolvimento no trabalho, porque depois eu ia aposentar e eu ia colocar um peignoir e um sapatinho, um frufru, e eu ia dormir até tarde, abrir a cortina do meu quarto e dizer bom dia para a vida. Tá. Nunca fiz isso. Que bom. Eu até ganhei o chinelinho de uma amiga, mas eu nunca fiz isso. Então, Simone, eu decidi fazer escolhas, até porque eu tinha uma trajetória que já estava, por exemplo, a corrida, eu corro já há mais de 20 anos. Então, eu continuei correndo, eu fiz questão de manter a minha atividade física, mas eu fiz uma escolha que é envelhecer ativa, envelhecer saudável. Então, eu sou super fã de acordar cedo, de dormir um pouco, né? Ultimamente eu tenho dormido um pouco tarde por causa dos estudos, mas eu durmo também relativamente cedo. De fazer atividade física ao ar livre, eu amo de paixão. Eu sou fã de comer bem, de comer comida de verdade, evito ao máximo comidas processadas, refrigerantes. E com o meu trabalho, eu tenho plena consciência de que quando eu estou trabalhando com o meu idoso, com o meu paciente adulto que chega no meu consultório com as queixas de memória, eu estou ali também já exercitando a minha, porque é um processo onde eu estou acompanhando, mas também estou me exercitando. Então a minha escolha foi não parar de fazer o que eu já fazia e gostava muito de fazer e abrir novos espaços para conhecer pessoas, para estudar, que foi aí que a gente se conheceu, né? Então eu tenho muito esse desejo, esse impulso, eu estou sempre querendo descobrir, sempre conhecer, e o estudo faz parte da minha vida desde sempre, mas há 9 anos eu tenho estudado mais e mais. Então foi uma escolha que eu fiz, envelhecer saudável. E vou fazer 60 anos daqui a 3 meses,
E eu me sinto assim, com essa energia super legal, super bacana e com vontade e coragem de contribuir. Que bacana. E você é avó, né? É isso? Sou avó do bem. Um menino lindo. Que legal, que legal. Então, eu acho que mais do que nunca, né, não é somente uma profissional que está colocando, que eu acho isso muito importante, para que todos que estejam assistindo, sejam, né, não é porque é um programa para mulheres, mas eu acho que para todo mundo que está aí no dia a dia lutando e muitas vezes, tô cansada, não aguento mais, quero parar de trabalhar, quero uma vida mais tranquila. Eu acho que não é nem a questão do parar de trabalhar, mas é o movimento, né? É o estar se movimentando o tempo todo, sentindo essa vida que está aí, né? Então, quando você fala essas coisas, isso vai confirmando não só como uma profissional, uma psicóloga, mas também como uma mulher que está aí quase, né, aos 60 anos, linda, avó, né, profissional. E é importante dizer que ninguém é feliz 100% e o tempo todo, né? Então, parece que às vezes a gente conversando, segue essa receitinha e tudo bem. E nem sempre vai ser tudo bem, né, Graça? Eu acho que são momentos, mas a gente fazendo a nossa parte fica muito mais fácil, não é isso? E quando eu falava lá atrás do climatério, eu me referia a um período, a uma fase que para nós é muito dolorida. Né? E depois que a gente começa a usar recursos para a gente melhorar o estado de humor, os sintomas físicos que a gente sente, e os mentais também, porque afeta também o nosso psicológico, durante o resto das nossas vidas, a gente sempre vai enfrentar situações onde a gente precisa assim, entender que nós não temos controle sobre tudo. Né? E aquilo que a gente tem controle, então a gente tem sim que priorizar, né? Porque é algo importante. Então, se eu opto por me alimentar bem, isso está sobre o meu controle. Então, se eu posso fazer esse controle, então que eu seja responsável por isso. E a ideia não é fazer uma transformação radical e nem ficar dentro de uma linha toda certinha. Também tem os momentos que você precisa fazer uma pausa, fechar todos os livros, desligar a TV, o celular, o computador, embalar na rede, botar as pernas para cima e se conectar com o nada, a não ser com o barulho de fora ou com o barulho, a batida do seu coração. Então também essas pausas, elas fazem parte da saúde e elas precisam existir. Quando eu falo do entusiasmo, quando eu falo da minha opção, da minha escolha por correr, por fazer atividade física, me alimentar e etc., eu também escolho fazer pausas. Então, eu elejo o dia da semana onde eu vou desacelerar. Às vezes acontece algo que é uma intercorrência, mas outras vezes eu consigo manter essa serenidade, essa coisa combinada comigo, né? Tipo assim, olha, amanhã não tô para ninguém, então amanhã eu tô comigo, eu ando mais devagar, eu escuto música, eu faço uma ligação, converso com uma amiga distante, fico mais tempo na casa da minha mãe, olho mais para o meu netinho, para os meus filhos adultos. Então, tudo é uma escolha. Andar rápido, andar devagar, optar por aquilo que é saudável, né? E assim, não se colocar no lugar daquela mulher de 50 lá atrás, ter muito respeito por ela, ter amorosidade por ela e compaixão por ela, porque nós temos ela também na nossa história. Mas optar hoje, né, por algo mais saudável, porque nós temos vitalidade para isso. Basta que a gente comece um pouquinho todo dia, se estamos naquela fase difícil, então assim, o que eu vou fazer hoje para me sentir melhor? O que eu ainda não fiz que eu preciso fazer para me sentir melhor? Sim. Como eu vou colaborar para o meu bem-estar? Então, são questões muito próprias da gente, Simone, que a gente não pode se distanciar, porque isso nos aproxima cada vez mais do bem-estar. E prestar muita atenção nas oportunidades, né? Porque quando você diz,
né, que hoje a mulher de 50 não é igual à mulher de 50 do passado, e sem dúvida isso a gente consegue ver até o rosto, né, da mulher de 50, a mulher do passado e a de hoje. Mas a gente hoje tem muitas oportunidades, alimentação, a gente tem condições hoje tem mais acesso, né, mais variedades, o exercício físico, como você colocou, essas possibilidades. Então, hoje a própria medicina, né, tudo a gente tem hoje a nosso favor, né, onde fica muito mais fácil para a gente fazer uma escolha pouco mais acertada, não é isso? Uhum. E a gente indo um pouco por esse caminho, como é que você define, né, como que você entende esse bom humor para a mulher, né, essa felicidade, não dentro de uma felicidade romantizada ou global, né, mas o quanto que você hoje vê como importante dentro do seu trabalho, da sua vida pessoal, o bom humor, a alegria, essa busca do prazer como um ingrediente fundamental para manter a saúde e sim a longevidade. Como é que você vê isso? Simone, essa é a parte mais importante de toda a nossa conversa, porque o que está dentro da nossa cabeça muitas vezes não é real. Eu estou falando da forma como a gente interpreta os eventos, a forma como a gente vê, como a gente enxerga, como a gente percebe o que está à nossa volta. Sim. Nós trazemos crenças e essas crenças elas ficam ali bem sedimentadas e isso compromete muito a nossa percepção. Como é que nós vamos ter, por exemplo, bom humor diante de uma pandemia, diante de situações muito complicadas da nossa história política, econômica? Como fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é realidade, o que está do lado de fora, mas como que nós vamos olhar? Esse olhar é que faz a diferença. Então, dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós procuramos dar significado àquilo que está lá. Porque se nós não ressignificamos da forma como está, ficamos eternamente nas queixas, no sofrimento, na reclamação, e isso faz com que a gente fique impactado de forma negativa diante das possibilidades de ter leveza, alegria, vontade de viver. Então é muito importante que a gente tenha um olhar, não é um olhar de conformismo, não é um olhar de conformismo, é um olhar de entendimento, muitas vezes até de aceitação. É uma situação tal que a gente não tem o controle, aí vem de novo o controle, você fala muito do movimento e eu falo do controle. O que eu posso mudar que está sobre o meu domínio, o que eu posso fazer que está sobre a minha responsabilidade. Então, nós não podemos jamais nos esquecer que nós podemos sim mudar, transformar, ressignificar a nossa forma de pensar diante de uma situação de dor. E eu não falo aqui da gente ficar alegre diante de uma perda, mas assim, a gente entender que foi um ciclo que se encerrou e que a partir daquele momento a vida segue. E o que é que eu posso fazer para que esse segmento que está aí por vir, né, como é que eu vou estar nele? Aí eu volto de novo para a opção, para a escolha. Então, como ter bom humor? Tem situações que a gente tem que buscar ajuda. A gente precisa de uma ajuda psicoterápica, a gente precisa de uma ajuda clínica, a gente precisa usar talvez algumas vitaminas, alguns suplementos, porque isso é um conjunto, nós somos um sistema. Então não é uma coisa única que vai trazer para nós um estado de humor elevado, satisfatório. Sim. Muitas vezes, Simone, a gente precisa sim lançar a mão de vários recursos, porque esses recursos são construtivos para esse estado que a gente precisa passar por ele, né? Sem ficar paralisado na dor. Graça, eu ficaria aqui horas falando com você sobre isso. Para a gente fechar,
Dá uma dica, fala alguma coisa aí para essas mulheres lindas que estão nos ouvindo nesse momento. Primeiro, olhar para dentro de si e identificar o que é que está sentindo, o que é que está acontecendo, o que é que pode fazer. Porque não adianta a gente copiar, a gente olhar o que o outro está fazendo e achar que vai ser bom para nós. Porque as demandas, elas são muito próprias. Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso dormir mais? De quem depende? Eu preciso me alimentar melhor? De quem depende? Eu preciso fazer uma atividade física? De quem depende? Eu preciso estimular o meu cérebro, as funções cognitivas para me sentir funcionando? A minha mensagem é: comece. Depois que você perceber que precisa fazer algo, comece. Comece devagar, mas decida por si. Comece. Comece fazendo pequenos movimentos, Simone. Mas não deixe a coisa ficar de uma forma que, se você não cuidar da sua saúde agora, depois você vai ter que ter tempo para cuidar daquele estado que não é bom, que pode ser uma doença, que pode ser uma dor, que pode ser um impedimento na marcha, que pode ser uma dificuldade na linguagem, no pensamento. Então, assim, vamos cuidar, porque o tempo está muito favorável para a gente. E os recursos estão aí, são recursos simples, né? Nós falamos de 4 pilares que estão assim, bem pertinho de nós. Então, assim, a minha mensagem é: mulheres, vamos começar. Não vamos deixar a coisa ficar mais difícil. Nossa, lindo, adorei, Graça. Foi um prazer estar com você. Espero que a gente possa ter outros bate-papos aí. E, né, muito obrigada pela sua presença e, né, essa homenagem aqui para o meu programa, viu? E nós vamos aí voltar para o Jean Derrier. Boa noite, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo programa Mulheres em Foco. Até mais. Super beijo para vocês dois, foi um prazer enorme, uma honra sem tamanho, e esse papo foi muito gostoso para mim. Que bom, muito obrigada, um beijo grande. Beijo para todos. E esse foi o programa Mulheres em Foco de hoje. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp para falar sobre temas, sugerir e tudo mais. E ainda, é claro, através das redes sociais, você pode ver e rever quantas vezes esse programa tiver. E ainda por cima, tem ainda o aplicativo da Creativo TV Brasil. Lá no aplicativo tem reprises de programas que acontecem de forma quinzenal. Então você baixa agora na Play Store e você já vai ter acesso à nossa programação 24 horas. Te encontro daqui a 15 dias no próximo programa. Até lá!